Então, o segundo método é o método da falsa posição, conhecido também como método da regular false ou método das cordas. Dada uma função f de x contínua no intervalo AB, onde existe uma raiz única, é possível determinar tal raiz a partir de subdivisões sucessivas do intervalo que a contém, substituindo f de x no intervalo AB de cada interação por uma reta e tomando como aproximação da raiz a interseção da reta com o eixo das abscissas. Então, esse método é muito parecido, com o método da abscissão. Ele exige exatamente as mesmas condições para ser aplicado. Enquanto a abscissão calcula a média aritmética entre A e B, o método da falsa posição ele pondera entre A e B com pesos f de B e f de A, respectivamente. Então, o método da posição falsa ou falsa posição calcula a média ponderada entre A e B com pesos f de B e f de A, respectivamente. Eu tenho que a aproximação no intervalo, dentro do intervalo AB, é dada por esse valor x igual a AF de B menos BF de A, dividido por F de B menos F de A. Observe que F de A e F de B têm sinais opostos. Tem sinais opostos porque é uma exigência do método, já que esse método tem as mesmas exigências iniciais do método da abscissão. Ou seja, f de A vezes f de B menor do que zero, a função contínua dentro do intervalo e raiz única também dentro do intervalo. Então, a atribuição inicial se dá da mesma maneira, como eu já falei, ele exige as mesmas condições iniciais do método da abscissão. Então, você vai atribuir A e B e verificar se existe essas condições de aplicação, ou seja, f de A vezes f de B é menor do que zero, se a função é contínua e se o sinal da derivada é constante para garantir que a raiz é única no intervalo. Feito isso, subdivide-se o intervalo pelo ponto de interseção da reta que liga f de A a f de B e o eixo das abscissas. Na realidade é uma corda, corda que liga f de A a f de B. Verifica se x1 é uma aproximação da raiz. Se verdadeiro, x1 é a raiz procurada. Caso contrário, parte para o novo intervalo. A definição do novo intervalo também é feita da mesma maneira. Você calculando o produto de f de A vezes f de x1, se isso for menor do que zero, você tem um novo intervalo, A igual a A, B igual a X. Na realidade, o que acontece é o B se movendo, se transferindo para o local do X. Caso contrário, A igual a X, B igual a B. Repete-se o processo até que o valor de X atenda às condições de parada. Então, aqui tem uma análise gráfica, um intervalo atribuído a uma função e calcula-se a interseção da corda que liga f de A a f de B com o eixo X, encontra a primeira aproximação. Essa primeira aproximação vai ser testada, verificar se ela é uma aproximação da raiz segundo a precisão que se deseja. Depois
Se não for, vai calcular o novo intervalo, que pode ser visto aí nesse segundo gráfico à direita, né? Onde o valor do x, o b foi deslocado para o valor de x1, né? Então você liga aí, de novo, f de A a f de B, sendo o B agora o valor de x1, encontra o valor de x2 e vai repetindo o processo até que as condições de parada aconteçam. As condições de parada são as mesmas, por sinal, as condições de parada vão ser as mesmas para todos os métodos, né? O teste de parada sempre vai ser o módulo de f de x menor ou igual à tolerância e o módulo de xk menos xk mais 1 sobre xk menor ou igual à tolerância. Um dos dois acontecendo ou verificando o valor testado é considerado uma aproximação da raiz. Então, aqui é o algoritmo da falsa posição, né? Onde tem a inicialização do contador, k igual a 0, a atribuição do valor inicial, o artifício de considerar x0 igual a A, e aí os valores de f de A e f de B, que vão ser atribuídos a duas variáveis f e g maiúsculo. Então, eu calculo o valor de xi mais 1, está vendo aí que ele tem duas expressões, essas expressões têm o mesmo resultado, tanto faz você calcular como pela outra. Vamos usar essa que a gente já vem falando nela, que é essa segunda, A f de B menos B f de A dividido por f de B menos f de A, né? Então, a inicialização feita aí, né? Faltou o valor L do número máximo de iterações permitidas, que vai entrar aqui, né? E entra no laço, né? Enquanto os critérios de convergência não satisfeitos e o número de iterações permitido, máximo de iterações permitido, também não for aceito, ele vai girar nesse laço do while, né? E vai ficar fazendo repetidamente o produto da escolha do novo intervalo, que é o produto de f de A vezes f de x, menor do que 0. Se ele for menor do que 0, A igual a A, B igual a x. Caso contrário, x igual a x e B igual a B. Até sair daí, quando sair ele antes incrementa o valor da iteração, calcula o novo valor de x e fica até sair, atender às condições de convergência e sair do laço, né? Testa o K com L. Se o K for maior do que L, houve ou igual, né? Não precisa ser maior. Se o K for igual a L, houve falha da convergência. Aqui tem dois exemplos, né? Um dessa equação que já foi estudada antes, é o x log de x menos 1, que tem uma raiz em torno de 2,5. Usando o método da falsa posição e adotando o intervalo 2 e 3 como o intervalo inicial, a raiz a gente pode ver pelo gráfico que ela fica em torno de 2,5, né? Você tem A igual a 2, B igual a 3, f de A igual a menos 0,3979 e f de B 0,4314, um negativo e um positivo, f de A vezes f de B, então aí menor do que 0. Então você calcula o valor de x e calcula o módulo
de x, né? Módulo de x para verificar se ele é maior ou igual à tolerância. Então, na segunda iteração, como a primeira não verificou a tolerância, né? Aí eu escolho, faço A igual a x e B igual a 3, o A passa a ser 2,4798, que é o valor anterior do x, né? Então você calcula f de A, calcula f de B e de novo faz o teste com a convergência. Vai fazendo isso até que a convergência verifique. Aí a terceira iteração, né, que verificou o módulo de f de x3 menor ou igual à tolerância que se está considerando. Então, esse exemplo agora é o mesmo que foi feito no método da bisseção, né? Aí é x3 menos x menos 1. Você está vendo a curva onde passa cortando o eixo, né? Uma raiz entre 1 e 2. A tolerância é 0,02. Então você atribui o valor inicial, o intervalo entre 1 e 2, né? E a tolerância 0,02. Calcula o produto de f de A vezes f de B, é negativo, né? É menor do que zero. O sinal da derivada é constante, então pode aplicar o. Então calcula aí a primeira iteração, o valor de x1 e vai encontrar esse valor 1,166667, né? Esse valor aí você vai substituir na equação para encontrar o f de x e submeter ao teste de parada. No caso aqui é 0,02. Então, aqui ele é maior, então você vai partir para a escolha do novo intervalo, né? O novo intervalo fazendo o produto de f de A vezes f de x1. Aí é positivo, né? Se ele é positivo, está no outro intervalo, o A passa a ser igual a 1,166667 e o B continua sendo 2. Então, esse quadro aqui é o restante dos cálculos, né? Ele termina em 7 iterações, verifica em 7 iterações. Você está vendo aqui o valor 1,2, 1,16662, etc. Verifique que nesse método ele mexeu somente em um limite do intervalo. Veja que só o A sofreu alterações, ele veio caminhando para a aproximação da raiz, enquanto o B sempre ficou no mesmo lugar. Isso é uma característica do método da falsa posição e também um defeito, né? Que a gente vai ver depois que ele vai ser corrigido com o método da falsa posição modificada.